Vamos lá. Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishvaro Guratimiti Murtibeda Vibhagne Vyomahaya Padehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Siddhanta Gocharanta Magocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maham Om Shanti, Shanti, Shanti. Bem-vindos, bem-vindas ao Bhagavad Gita do Dayananda. E a gente está num capítulo que é muito importante, é o capítulo 2, que é o capítulo onde, nesse segundo capítulo, Krishna começa a ensinar Arjuna sobre Sankhya. Sankhya, que é o conhecimento do eu, né? O capítulo 2 ele é baseado completamente nos Upanishads. O eu, que é o Atma, que ele está livre de qualquer forma de limitação. E uma vez que a pessoa não percebe essa sua ilimitabilidade, ela então é percebida erroneamente como sendo limitada. Então ele vai dizer que é um erro quando eu me confundo com o corpo, com a mente. Esse é um erro que eu chamo o corpo físico, que é um objeto conhecido por você, por mim. Eu chamo ele, esse objeto conhecido, o sujeito que conhece esse corpo chama ele de eu. E esse é um erro. Então, esse é o assunto que a gente está tratando nos últimos encontros, e a gente vai. Eu vou fazer primeiro uma retomada do último encontro, só do último, tá? Mas esse é o assunto principal de todo estudo do Vedanta, o assunto que é o eu. Por isso que muitas pessoas falam, é apaixonante estudar Vedanta, é apaixonante estudar o Bhagavad Gita, porque ele diz sobre você. E aí você quer saber mais que esse eu é, que eu é esse, né? Que realmente me faz assim falar, uau, que maravilha. Que maravilha ouvir sobre esse eu, que maravilha aqueles que falam sobre esse eu, que maravilha falarem e que maravilha é compreender esse eu. Tem até um verso assim do Bhagavad Gita, né? Então, a gente estava em encontros passados investigando e fazendo esse discernimento de eu não sou o meu corpo, eu não sou a minha mente, eu não sou os meus órgãos do sentido, eu não sou o próprio intelecto, eu não sou as personalidades que eu coloco em cima desse corpo, dessa mente, os papéis, os gostos, as aversões, eu não sou nada disso. Isso tudo é aquilo que eu percebo, eu quem? O sujeito, aquele princípio. E até no último encontro, a gente fez uma analogia sobre o sol, que é esse iluminador, né? Como a consciência é esse iluminador, e a mente, que é como a lua, que é um refletor no qual o sol bate, e aí, uau, aquilo que é inerte, sem brilho é um aparato, ele recebe ele é permeado por essa consciência, ele é
inundado por essa consciência e aí, uau, reflete. Então, assim como a lua sem luz própria reflete aquele brilho, também a nossa mente sem luz própria, quando a consciência penetra, vamos dizer assim, né? Porque permeia tudo, a ciência aparece. O brilho é o reflexo, ele é conhecido. E aí é dito que você, então, que é esse reflexo, ele está ciente, que é aquilo que é sempre presente, ele está ciente do seu corpo físico, está ciente da sua fome, da sua sede, da sua raiva, do seu estado mental de agitação, está ciente daquilo que vê, está ciente daquilo que ouve, e está ciente da mente inquieta, está ciente até mesmo de um momento de silêncio, e a gente falou, está ciente até que um pensamento acontece, esse pensamento vai embora, um outro pensamento aparece, e se a gente tiver com uma mente muito purificada, um espaço entre os pensamentos é percebido, e aquilo que percebe está como um pano de fundo em tudo que é visto, né? O pensamento, sem pensamento, o próximo pensamento, mais um, mais um, mais um, mais um espacinho sem pensamento, tudo isso é percebido pelo sujeito que vê todos esses objetos. Então, você está ciente de tudo isso, você está ciente até mesmo da sua ignorância. Você está ciente daquilo que você nem sabe. Por exemplo, ignorância. Eu estou ciente de que eu não sei falar chinês. Eu estou ciente disso. Eu estou ciente que eu não conheço a matéria no seu ponto mais sutil. Eu não sou um cientista que conhece a matéria no seu ponto mais sutil. Eu estou ciente disso. Eu estou ciente que eu não conheço todas as leis do universo. Eu estou ciente que eu não conheço o que está passando na mente da Leca nesse momento. Eu estou ciente do que está acontecendo. Estou ciente que não sei o que você está sentindo, Jenny, nesse momento. Então, eu estou ciente disso tudo. E estes são os objetos da consciência. E você é o conhecedor, que é distinto de qualquer coisa que é conhecida. E a sua natureza é como o sol, autoluminosa. A sua natureza é autoluminosa. O seu aparato refletor, como a lua, é um aparato refletor à mente, ele é iluminado por essa autoconsciência. Chit. Chit, que vem daquela tríade, né? Sat, Chit, Ananda, que é o que é o que define a nossa real natureza. Sat, que é a única existência, Sat, é a existência verdade. Sat, a única existência, tá? Chit é a consciência, então é uma existência consciente. E Ananda, que é a plenitude, que é o pleno, Purna, que é aquilo que é único, sem limitações. Porque é único, sem limitações. Se tivesse algo a mais além do que a consciência, teria algo limitaria o outro. Um limitaria o outro. Então, essa é a nossa real natureza. E tudo aquilo que aparece e desaparece nessa real natureza, ele é chamado de uma realidade aparente. Aparece, desaparece, aparece, desaparece. A gente está recapitulando aqui. Então, a gente falou isso. E aí, foi também dito no encontro passado que essa consciência, ela é livre do tempo, pois ela não tem nascimento, nem morte. Foi falado no verso 21 do capítulo 2
que também aquele que sabe que este eu, este princípio imutável, ele é indestrutível e eterno, ele é não nascido e ele é não sujeito ao declínio. Este é o sábio, aquele que sabe que este eu é indestrutível, é atemporal, é não nascido. E aí, por isso que é dito que a consciência é livre do tempo, pois não tem nascimento nem morte. Se tivesse um nascimento, estaria dentro do tempo, teria uma data de nascimento para. E é dito, né, nas escrituras que ela existe sempre, como base, né, que é aquilo que eu estava falando, até mesmo de cada pensamento. Antes de um pensamento nascer, há consciência. Enquanto o pensamento existe, a consciência existe. E mesmo quando o pensamento vai embora, a consciência continua ainda lá e permanece e vê todos os pensamentos aparecendo e desaparecendo, como uma realidade aparente. O próprio pensamento é uma realidade aparente, que aparece, desaparece, aparece, desaparece, aparece, desaparece. E o pensamento é uma realidade aparente muito temporária, de segundos. O pensamento. E a gente tem alguns objetos no mundo manifesto que têm uma temporalidade um pouco maior. Por exemplo, uma montanha. Uma montanha está ali e ela, enfim, vai se constituindo aos poucos também. E ela pode ir também se modificando e se dissolvendo aos poucos, mas ela não é eterna, ela é dentro desse aparente e desaparente. Aparente e desaparente, né? Aparece e desaparece, aparece e desaparece. Então, essa é uma realidade aparente, só que é uma realidade aparente, mas com um tempo de permanência um pouco maior. E o pensamento é um tempo de permanência, né? Um broto de alguma árvore tem um tempo de permanência que aparece como broto, depois não é mais broto, chamam outro nome, uma outra forma, vira uma árvore. E essa árvore, né, um dia quebra e vira um galho, esse galho apodrece e vira a massa, né, da terra ali que constitui, os resíduos ali que vai fazer e dar vida para outra coisa. Então é aparente essa permanência, essa existência é aparente. E todo mundo, todo o mundo manifesto está dentro da temporalidade, que é esse que sofre as mudanças. Mas a consciência é livre do tempo, pois ela não tem nascimento e ela nem tem morte. Então a gente falou isso, e aí foi falado também essa frase por Krishna. Krishna falou assim: você está limitado apenas pela noção de que você é o corpo. É uma noção que você tem uma limitação e essa limitação te faz querer fazer coisas o tempo todo para você, quem sabe, se tornar ilimitado. Tirar esse senso de limitação e trocar pelo senso de eu sou ilimitado. Mas aí é dito que, como é um erro de que você não pode se tornar ilimitado, você sempre foi ilimitado, você só está confundido com a limitação do corpo, que é um objeto visto por esse brilho da consciência, por esse brilho que está, né, no reflexo da consciência, que a gente está o tempo todo com esse princípio consciente, né? E você está, então, querendo
se tornar algo que você já é. E aí é sempre dito assim, o ilimitado, a soma, em um outro texto que eu não vou lembrar qual foi, dizia assim, a soma de inúmeros ilimitados não é igual ao ilimitado. A soma do limitado não pode dar o ilimitado. O ilimitado não pode se tornar limitado. E o limitado não pode se tornar ilimitado. Então, quando a gente fala assim, você já é o ilimitado, não tem nada para fazer para que você possa se tornar ilimitado. O que há é uma ignorância, que é o problema. E a solução não está em fazer, a solução está em saber que você já é o ilimitado, desde que você não se identifique com o seu corpo, com a sua mente, estados mentais, pensamentos, papéis, profissão, emoções e etc, etc. Tudo que a gente vai sobrepondo em cima do eu. Então, é dito eu sou, e aí o que a gente põe a seguir é uma sobreposição. Então, eu sou mulher, eu sou brasileira, eu sou gerente de projetos, eu sou mãe, eu sou filha, eu sou. O eu sou é o que você é, só. Eu sou. Sou de ser, de existência. Eu existência. I am. É só isso, tudo isso, pleno que você é. O complemento é um objeto, ele já não é aquilo que é você. Deveríamos todos parar só no eu sou, né? Então, há apenas um eu, o Atman, que é o ilimitado e sobre o qual você está confuso. Você, então, não vai precisar encontrar o Atma ou um outro Atma, ou se conectar com o Atma, ou se expandir para ver o Atma. Não, essa confusão, ela só é resolvida quando você remove a ignorância de que você é o corpo e a mente. Quando você remove isso, essa ignorância, e você tem Sankhya, que é o conhecimento daquilo que você é, aí você remove o problema da limitação. Aí ele diz aqui, né, que quando a gente fala muito disso, e aí a gente fala, uau, eu sou isso, faz todo sentido, percebo isso, posso dizer, sim, eu sou, né? Mas aí Dayananda faz até uma brincadeira aqui, um novo problema surge. Porque esse conhecimento do eu, de que maravilha, disso, e que eu falo, uau, sou isso. De repente, ele parece atenuar, aumentar ainda mais o nosso sentimento de tristeza. Porque você fala, mas como assim? Eu agora, olha, isso faz todo sentido, mas eu ainda me sinto limitado. E agora, como é que eu faço isso, né? Parece que acentua, né, esse sentimento de tristeza. E para resolver esse novo problema, então a gente precisa investigar o que que traz essa tristeza, ou seja, o que que traz a felicidade também, e o que é a felicidade. Então a gente falou um pouco disso, e aí a gente começou a falar sobre a felicidade, ela não está nem dentro, né, nem fora. A felicidade
ela, ela é questionada que se há um objeto chamado felicidade, né? Se existe esse objeto chamado felicidade e por que que a felicidade, ela, a gente busca a felicidade nos objetos, né? Então, a gente viu até aqui, eu já vou entrar no novo, né? Então, a gente viu até aqui que não há nenhum objeto com a felicidade como qualidade. Se esse objeto existisse, todo mundo tornaria-se feliz por possuir esse objeto. E aí, a gente começou a olhar que, mesmo assim, parece que a gente colhe felicidade no contato dos objetos. Parece que a gente colhe felicidade no contato com certas pessoas, que o Davi conhece e colhe felicidade com essas pessoas, e que eu não colho felicidade com as mesmas pessoas. Que você colhe felicidade num determinado alimento, num determinado momento, que pode ser um chocolate, sei. E eu colho felicidade num outro alimento. E o Lucas colhe felicidade numa determinada situação e eu colho felicidade numa outra situação. Então, aqui ele começa essa investigação de que a felicidade não está contida em um determinado objeto, mas parece que a gente extrai felicidade no contato com os objetos. Então, o que é isso, né? Então, se não está contida nos objetos, aí a pergunta é: onde está a felicidade? Aí fala assim: ah, a felicidade, o tópico que o Dayananda começou a falar aqui, está dentro de mim. Ah, se a felicidade está dentro de mim, ela está dentro em que local? Ela está dentro no coração, no órgão, né? No intestino, no rins, no pâncreas, nos órgãos do sentido, no olho, no ouvido. E se eu não tenho mais um olho, a felicidade então não pode estar mais comigo? Ou se a felicidade está dentro de mim, por que que eu não estou feliz o tempo todo? Se ela já é algo que eu possuo, né? Então fala que é um absurdo a gente dizer que órgãos internos é felicidade ou que secretam a felicidade. Os órgãos dos sentidos também não são uma fonte de felicidade, porque se fosse, você seria sempre feliz, porque você os possui, porque esses órgãos estão sempre no seu corpo, né? Aí você pode dizer, não, felicidade está na minha mente, no meu corpo sutil. Mas aí você pode dizer que, ué, em alguns momentos, se está na minha mente, no meu corpo sutil, nos meus pensamentos, por que que então ela não está sempre presente? Por que que às vezes tem um pensamento que me traz tristeza? Por que que às vezes a mente agitada me traz irritação? Então a felicidade está onde? No corpo ou ela está na mente? Então essa é uma investigação, né? Então a gente já descarta duas possibilidades aqui. Uma possibilidade é a felicidade não está nos objetos, ou seja, não está naquilo que não sou eu, e tudo que é externo. Ah, e a felicidade também não está no corpo e na mente. Aonde está a felicidade? As escrituras dizem: você é a felicidade. Se a felicidade não está nem dentro e nem fora, e a gente começa aqui, tá? Que esse encontro de hoje.
Então, você é a felicidade. Se a felicidade não está dentro nem fora, onde você está? Só resta uma possibilidade: o eu, o eu, esse princípio, por causa do qual você está consciente do seu corpo, das suas emoções, dos seus pensamentos e de todos os objetos do mundo, deve ser a fonte de felicidade. Dayananda é muito cuidadoso. Ele coloca aqui, ó, deve ser a fonte de felicidade. Por que que ele coloca aqui isso? Porque ele não vai, em nenhum momento, trazer uma afirmação que a sua lógica e que a sua percepção não possa confirmar isso. Então, como ele só está começando, ele vai dizer, pode ser que deve ser, talvez, a fonte de felicidade. E aí ele vai trazer inúmeras visões e inúmeras investigações para a gente fazer junto do porquê que ele, no primeiro momento, afirma que você, no título, né, você é felicidade, e depois ele vai trazendo esses aspectos assim, porque a gente precisa estar convencido para a gente poder trocar a ignorância, e a gente não está falando ainda do conhecimento final, mas a gente no Vedanta o tempo todo vai trocando ignorâncias que a gente estabeleceu como verdades, como essa que a gente acabou de falar sobre os objetos. Esse é um dos conceitos, eu acho, assim, que foram um dos mais importantes para mim no começo do Vedanta, que a felicidade não está nos objetos. Porque eu vou trazer algo pessoal, assim, eu buscava compreender o que que era desapego. Como é que eu me desapego disso? Como é que eu me desapego disso? E um dia eu estava assistindo um vídeo do James Swartz e ele me mostrou que o objeto não continha a felicidade, que eu estava sempre procurando os objetos a fim de me sentir completa, a fim de me sentir completa, a fim de me sentir satisfeita, a fim de me sentir satisfeita. E aí, naquela aula que eu estava assistindo, ele provou que o objeto não continha a felicidade. Então, quando o objeto não contém a felicidade, você pode ter objetos, se satisfazer com eles momentaneamente, com uma ideia, sabendo por que que ele te satisfaz momentaneamente, mas você sabe que aquilo não contém a felicidade. Uma pessoa não contém a forma de te completar. Um objeto que você deseja muito não contém aquilo para te completar. E aí você fala o quê? Então eu não preciso me apegar, porque o apego vem do você acreditar que o objeto vai te fazer feliz. E quando você tem certeza que nenhum objeto te faz feliz, o apego se dissolve. E aí a gente vai ver mais sobre isso aqui, que é muito legal a gente olhar esses aspectos que ele vai trazer aqui do objeto. É muito valioso isso aqui. Então ele diz o seguinte: então, se você é a felicidade, porque ele diz isso, né? Essa presença consciente, esse conhecedor é a felicidade. Se você é a felicidade, por que que parece que você se torna feliz só quando entra em contato com certas pessoas, com certas situações, com certos objetos? E aí, se você analisar o mecanismo disso, olha o que acontece.
Se você analisar o que acontece num dado momento de felicidade, você descobrirá que o contato com qualquer coisa que você gosta cria uma mente feliz. E quando se deseja algo, quando você está no desejo, quando você deseja algo, a mente está inquieta. Até no budismo também tem isso, que o desejo é aquilo que provoca sofrimento. Então a gente vai ver aqui o mecanismo, tá? Então, quando você deseja algo, a mente está inquieta. E aí, você deseja algo, a mente está lá. Eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo. Esse desejo está agitando a sua mente, esse desejo está agitando a sua mente. Quando a mente ganha o objeto, o que que acontece? Aquela agitação do desejo na mente, ela se dissolve. Você descansa na sua natureza. Às vezes você descansa por alguns segundos só. Isso acontece no próprio ato sexual, por exemplo, isso é muito claro. O que que acontece? Você tá lá, quero muito, quero muito, e você descansa em plenitude. Ou quero muito um bolo de chocolate, vai lá, come. Você descansa, se sente completo, pleno. Então, essa é uma chave. O desejo é o que cria uma pressão para adquirir aquilo que se deseja. Quando essa pressão é liberada, porque você conseguiu aquilo que você desejava, a sua mente relaxa. E você pode desfrutar da sua real natureza, porque não tem nenhum desejo sobrepondo a sua mente. Você só está satisfeito. Isso acontece muitas vezes. Tô ali na praia. Ai, cheguei, descansei. E você tem a sensação de felicidade. Se vocês observarem no dia a dia de vocês, quando é que acontece essa satisfação? É quando você está livre da pressão do desejo. O desejo foi satisfeito até que o próximo desejo apareça. Então, pode ser alguns segundos, você pode dormir calminho, ou você já pode pensar da próxima coisa que você precisa, da próxima coisa que você quer adquirir. Quanto mais desejo, mais sofrimento. Quanto menos desejo, menos pressão, mais você descansa na sua real natureza. Esse é o mecanismo do desejo e da plenitude. Então vamos lá. Quando se deseja algo, a mente está inquieta, e quando se ganha o objeto desejado, a inquietação resolve e a mente fica satisfeita. A felicidade que você descobre está nesta mente satisfeita, contente, não no objeto, mas nessa mente livre do desejo, porque você acabou de adquirir. Dá para você soltar o desejo e você já vai ver que você nem precisa adquirir aquilo para ficar satisfeito. Se você consegue soltar o desejo, você consegue sentir essa satisfação também. Então, pessoas, situações e objetos que podem trazer em você uma mente satisfeita são aqueles que você ama. Porque você estava em busca daquilo para adquirir. E no fundo você só estava em busca para se sentir completo.
que é a sua real natureza, purna. Você só está em busca de se sentir ilimitado, porque a plenitude é como se eu tivesse completo, não preciso de nada. Descanso na minha real natureza. Não preciso de nada. Às vezes acontece isso tomando um gole de café. Porque, quero café, quero café, quero café, quero café. Parece que o café vai agitar mais, mas aí eu... Ou aquele homem que ama chegar em casa, chega em casa, ai, graças a Deus. Ou só quero. Ai, termina. Por exemplo, hoje eu senti isso. Ai, terminei a aula de Ashtanga. Uma satisfação no término de cumprir aquilo que eu estava desejando fazer. Quando a gente fica ali no Shavasana, né? Agora eu posso descansar. O que eu estou em busca? Quando eu estou no Shavasana, eu estou lá, agora eu posso descansar. E você está como? Qual é a sensação? Pleno. E você não está fazendo nada. Não está saboreando nada, não está buscando nada, não está dando nada e está ali. Melhor momento do dia, às vezes, né? Então, a felicidade que você descobre está nessa mente satisfeita, contente, não no objeto. Ela está livre do desejo. E porque esse desejo, né, esse objeto foi adquirido, agora você tem paz. Por alguns instantes, porque tem algumas mentes que são mais desejosas do que outras, porque tem uma das cartas que fala, quanto mais você satisfaz um desejo, mais ele aumenta. Então, por isso que algumas mentes que estão trabalhando, né, no sentido de, vamos dizer assim, neutralizar os desejos, aparece menos pressão na mente. Eu me sinto menos tempo agitada, menos tempo triste, infeliz, em busca de algo. Eu fico mais tempo em paz. É uma mente que busca essa neutralização. Eu não busco alimentar a cada minuto. Sabe aquele homem de negócio que quero isso, agora isso, agora quero uma. É uma mente agitada, com uma insatisfação infinita. E às vezes a gente vê uma pessoa que tem poucas coisas, que desejam poucas coisas e tá ali. E a gente vê isso, né, naqueles sannyasis que tem poucas coisas e que querem poucos objetivos. Eu vou dizer o sannyasi interno, tá? Porque pode ter sannyasis que aparentemente são sannyasis, mas o sannyasi interno, ele se resolveu internamente. Ele não está com um monte de desejos dentro dele, né? Porque você pode também, e inúmeras analogias dos Vedas, aparecem reis que têm tudo, que têm mulheres, que têm poder, que têm dinheiro e riqueza, e muitos desses estão em busca da libertação. Então, os objetos materiais não quer dizer que a pessoa está apegada. E muitos reis, nessas analogias, deixam tudo em busca da libertação, da autorrealização. Um sannyasi só externo pode parecer que não tem nada, mas tira aquilo que é, sei lá, um cobertor. Ele pode surtar. A gente, então, não é a questão do que se tem, mas é o apego, né? A questão do quanto você está desejoso e apegado àquele objeto. Então,
Aí fala então pessoas, situações e objetos que podem trazer em você uma mente satisfeita são aqueles que você deseja muito, ou seja, que você ama. Nem todos os objetos podem fazer isso, né? Por quê? Porque depende do seu valor, da sua educação, dependendo de que objeto é, de como você é. Alguns agradam, outros não. Mas a felicidade que você sente nunca vem dos objetos ou das pessoas, por mais queridas que elas sejam. A felicidade só se manifesta numa mente satisfeita, numa mente que não deseja nada, porque o eu é a fonte de felicidade. Então, porque ele não tá, o eu não está encoberto por nenhum objeto. A mente está satívica. É como um lago que reflete a luz da lua perfeitamente na sua paz. Então, o padrão dessa felicidade independe do tipo de objeto. Isso sempre ocorre com a cessação da pressão do desejo. Vou ler de novo. O padrão da felicidade independe do tipo de objeto. O padrão da felicidade de plenitude sempre ocorre com a cessação da pressão do desejo. A alegria que você sente quando você vê algo bonito ou ouve uma canção agradável é uma expressão porque você está satisfeito. É uma expressão da sua própria natureza. É como se fosse uma propaganda daquilo que você é, pleno, inteiro, completo, satisfeito. É um grão da felicidade sem limites que você é. Então, nos objetos, o contato com os objetos, a gente pode extrair um pequeno grão de felicidade, que é aquilo que a gente é, porque é quando a mente está desobstruída dos desejos. A ausência do desejo, a ausência dessa carência, a ausência desse senso de limitação, te faz sentir o senso de ilimitação, de estar completo. E Buda diz, né? Desejo é a causa do sofrimento. E nas escrituras védicas diz, Sansara é a causa do sofrimento. E o que é Sansara? É procurar se completar nos objetos. Porque eu sei, eu me sinto incompleto. Sansara é o senso de incompletude infinita, entre aspas, até que você saiba com convicção que você já é completo e o samsara acaba. É como se você saísse do carrossel infinito do samsara, eu busco objetos para me completar, objetos para me completar, objetos para me completar. Eu só salto do samsara quando eu sei que eu já sou completo. E aí eu não preciso nem renascer. Eu não tenho mais desejos. Aí aqui, ó, ele traz, não, mas não se preocupe, não é só com esses objetos que você sente satisfação. Vou trazer um exemplo que todos os dias isso praticamente acontece com você. O sono, não o sonho, e nem o estado de vigília, é um estado de felicidade. A experiência do sono, ela confirma que a sua natureza é realmente felicidade. Todos gostam de dormir e são relutantes ao acordar. E aí, como que você se sente quando você está dormindo? Você sente a mente está suspensa,
Não há, no sono, não no sonho. No sonho, a mente está em funcionamento com as memórias, as impressões que ficaram do dia e que vão codificando e trazendo até imagens. Mas quando eu estou no sono profundo, o que que acontece? A mente está suspensa, você está dormindo, não há desejos. Você não tem nem vontade de acordar. No sono profundo, a mente se resolve e cessa a atividade e não há o senso de carência. Você não está buscando nada, não tem nenhum desejo está operando, não tem nenhuma obstrução da sua natureza de Ananda. Isso cessa e você está ali em contentamento, só na sua plenitude. Tanto que você acorda assim, quando você dormiu pesado. Nossa, eu tive uma noite de sono maravilhosa. Mas você já até faz assim, ó. Porque essa plenitude, essa felicidade que a gente está dizendo, é um senso de descansar na sua própria natureza. Então, isso mostra que, por isso que essa experiência é tão prazerosa, e muitas pessoas não querem levantar de jeito nenhum. Ah, nossa, bateu aqui o. Tudo bem, você pode até acordar aqui em Piracanga e olhar e falar, nossa, que dia lindo, mas de qualquer maneira, que delícia foi dormir profundamente, né? E como é que você vai falar que você, se a mente estava suspensa, quem é que percebeu essa experiência de plenitude? A mente está suspensa, não tem pensamento, não tem desejo. Então, ali também se prova o princípio consciente que está entre os pensamentos, que está observando o próprio silêncio, observando o próprio contentamento. Que você acorda no outro dia e fala: Uau, dormi maravilhosamente bem. Então, isso mostra que a felicidade não depende dos objetos. Isso também é legal. Então, você no sono, né? Profundo, tem aquele senso de completude. Nossa, que delícia, que noite que eu tive maravilhosa. Isso mostra que a felicidade não depende de objetos a serem alcançados. Você estava em sono e estava feliz, contente. Mas a felicidade depende sim de você saber que você já é completo, sem necessidade de correr atrás dos objetos e de se completar. E aí, aqui é trazido mais uma analogia, que é a analogia de que esses objetos, né, que extraem um negocinho assim de felicidade, né? Porque a gente descansa quando a gente adquire aquilo. Ele é mesmo essa expressão muito temporária e que logo em seguida já vou em busca de um próximo desejo, porque eu já me senti novamente incompleto. E aí preciso buscar mais uma coisa, samsara. E a roda do samsara. E aí ele faz essa analogia também com o oceano. E ele fala assim: quando olhamos para as ondas no oceano, cada onda é apenas uma expressão muito pequena. Como a gente tem assim, essa expressão muito pequena quando a gente extrai do objeto felicidade, muito pequena daquilo, né, que é o oceano. A grandeza do oceano é gigantesca. E a água ainda, que é aquilo que é a nossa natureza, está sempre ali presente. Mas a onda fica, vou só tá feliz por uns momentos aqui, já vou morrer na encosta, já vou.
acabar aqui, né? E não consegue ver a sua grandeza. O oceano, ele permanece inalterado, mesmo quando as ondas desaparecem. Então, o eu sempre está lá presente e está inalterado, mesmo quando os objetos e a mente estão ali pressionadas pelos desejos. Quando você ganha um objeto do vosso desejo, a felicidade que você experimenta é como uma onda no oceano. Ela é nada. Você é o oceano. Ela é apenas uma expressão momentânea da felicidade, que é você mesmo. E quando chega ao fim, a plenitude, a Nanda, que você é, ela permanece inalterada. Quando a onda chega ao fim, a plenitude que você é do oceano, da água, permanece inalterada. Assim também, quando chega ao fim o desejo, a plenitude permanece ali. Então, aquele que reconhece que o eu é Sat-Chit Ananda, existência, consciência e plenitude, este é sábio. E essa pessoa é chamada de Stita Prajna, bem enraizada na sabedoria. Em um versículo posterior, a pessoa sábia é comparada ao oceano em que os rios fluem. E a gente vai ouvir aqui o último verso, que a gente já está acabando, e a gente vai parar por aqui para dar o próximo encontro. समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी. Então, aqui ele vai dizer que uma pessoa sábia é comparada ao oceano em que os rios fluem, e ele vai fazer, vai colocar nesse verso a respeito dos próprios desejos e um sábio e a relação que ele tem com os desejos, tá? Então é dito assim no verso: assim como as águas dos rios, elas entram no oceano, que é pleno, e o oceano não se altera, então as águas do rio entram no oceano que já é pleno, e o oceano continua oceano ali. Talvez pode até aumentar, abaixar, mas mínimo, é pleno ali. Então, as águas do rio entram no oceano e ele não se altera. Da mesma forma, todos os objetos de desejo entram no sábio. O objeto do desejo pode até entrar, mas ele também não se altera. É ele que alcança a paz. O sábio é aquele que alcança a paz, e não aqueles que desejam os objetos. Então, quer dizer que pode até os desejos estarem acontecendo, né? Porque o sábio está no mundo, vivendo no mundo e está recebendo estímulos, mas ele não tem desejos vinculativos no sentido de achar que aqueles objetos são capazes de completar ele. Então, as coisas podem vir, ele pode daí transformar desejos em meras preferências, sem estar vinculado à sua felicidade e à aquisição daqueles objetos. Então, assim, aquele que alcança a paz é aquele que não se apega aos desejos. E aquele que deseja os objetos
esse não alcança a paz. Esse é o fundamento do samsara. O oceano permanece sempre o mesmo. Ele não inunda quando os rios derramam água nele, nem é diluído quando os rios deixam de fluir. O oceano não depende de nenhuma outra fonte de água, todas as fontes brotam dele mesmo. Como o oceano, o coração do sábio está sempre cheio. Se o mundo cuida ou não cuida desse sábio, se ele consegue ou não consegue o que quer, da mesma maneira ele permanece em paz, pleno e feliz. Sua plenitude não depende da chegada ou da partida de nada. O sábio não vai ser afetado pela chegada ou aquisição, né, de algo, ou a perda de algo não será, ele não será afetado. Em contraste, uma pessoa que depende de objetos para ser feliz vai se exaltar ao conseguir o que quer e vai se deprimir ao não conseguir ou ao perder. Esse tipo de pessoa é um lago que seca se as chuvas não chegarem e transborda quando está cheio até a borda por um aguaceiro. Então, ele inunda porque ele é instável. Então, continuando sua descrição, vou pôr o próximo aqui, porque continua esse mesmo assunto. Então, continuando sua descrição de uma pessoa sábia, Krishna diz: सर्वान् पुमांश्चरति निःस्पृहः निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति. Krishna diz: tendo desistido de todos os desejos, o homem que se move sem apego, que não pensa em eu, corpo, mente ou meu, ele ganha paz. Então, ele está livre do apego, livre da pressão do desejo, ele pode desfrutar da sua real natureza. É lindo, é lindo, sou apaixonada, apaixonada por esse apegado. É, Uma preferência apenas. não, uma preferência total. Não, é dito que todos os desejos devem ser substituídos por um último desejo, que é o desejo da libertação. E esse desejo precisa ser ardente. E esse desejo, meu professor Arlindo fala isso muito lindo, esse desejo ardente pela libertação consome como se fosse um fogo todos os outros desejos, deixando todos os outros desejos como cinzas. Porque você vai substituir, como você às vezes substitui um pensamento por um outro pensamento mais adequado, porque sempre tem um pensamento no lugar. Você substitui os seus desejos, aquela força, aquele ímpeto, né? Que às vezes você fala, consigo conquistar muita coisa. Agora você substitui tudo isso pelo seu desejo, pela autorrealização. E aí, o que que é esse desejo? É a dedicação de uma vida, mudança de estilo de vida, estudo das escrituras e todo o seu dia, né, voltado para esse fim prioritário, que daí vai consumindo esse fogo do autoconhecimento, vai consumindo os outros desejos. Então é isso. Eu vou fazer o Purnamadai e depois vou abrir para quem quiser fazer alguma pergunta, ok? Om
Purnamada Purnamida Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti, Shanti, Shanti. Shanti, que é paz, que a gente possa ter paz, né, em três níveis, para que a gente possa desobstruir, né, a nossa mente, que é o primeiro nível do Shanti, todos os obstáculos da nossa mente para o autoconhecimento. O segundo Shanti é que esse ambiente aqui, onde a gente está nesse momento, que todos os obstáculos sejam retirados para que a gente tenha paz para assimilar esse conhecimento e que toda manifestação, que é o terceiro Shanti, esteja a favor da gente remover os obstáculos para absorver esse autoconhecimento. Namastê, Márcia. Oh, isso aí, Mari, Rê. Alguém quer fazer uma pergunta? Um desejo assim, por exemplo, a gente sempre na vida tem desejos, mas se realmente a gente se sentir assim satisfeito, não precisa, a gente vê que não tem expectativa. Ah, a gente tem desejos aqui, aqui, mas não tem uma expectativa com esse desejo. Esse desejo se dissolve se não criar expectativas. Então, tipo, acho que o desejo é gerado por, assim, por expectativas. Se a gente matar as expectativas, não tem desejo também. É. Aqui nas escrituras fala que o desejo é criado por um senso de incompletude, né? E que você quer algo para se sentir satisfeito, porque de alguma maneira você está insatisfeito com aquilo que você é, ou que você tem, ou que você quer naquele momento. Então, aí cria uma expectativa, né? Uhum. Mas é a causa não é a expectativa vem depois. A causa é o senso de incompletude, a causa é um senso de insatisfação. Você acha que tem, quando você acha que tem tudo, não precisa, tipo, tanto faz o desejo, né? Tipo, É, mesmo que seja um bolo de chocolate, alguma coisa assim, tanto faz. esse treinamento, né, que é um treinamento que a gente faz para desassociar e, vamos dizer assim, como uma dieta, desnutrir Sim. os desejos, deixar ele mais neutralizado como uma preferência. Ah, tá bom, eu gosto de comer tal coisa, mas se aquilo não tiver presente, eu não vou ficar triste, brava, infeliz, agitada, irritada. Ah, não tem, tá bom. Então aqui a gente viu que o sábio, né? Ele permanece inalterado. E aqui tá aqui, ó. Ele vai ter coisas, adquirir coisas aqui do mundo, mas ele fala assim que se ele consegue o que ele quer ou se ele não consegue, ele está feliz da mesma maneira, é uma preferência. Aquilo não o torna infeliz, não o torna irritado, agitado, e aí ele vai cada vez mais se sentindo pleno com aquilo que ele é, né? E acalmando a mente. Eu tenho uma estratégia quando assim, eu falo, eu quero uma coisa assim, mas eu fico pensando, se eu não tiver aquilo, vai ter um lado bom se eu não tiver, entendeu? Eu vou para um caminho que pode ser até mais rico se eu tiver aquilo, entendeu? Aí, mas se eu tiver aquilo, eu posso ir num outro caminho. Então, eu tenho dois caminhos a escolher, então eu me sinto pleno, porque eu posso escolher os dois caminhos. Ótimo. Beijos.